Olá, Army! O mundo do BTS nunca para, e mesmo quando parece que tudo está calmo, novas ondas de emoções, revelações e acontecimentos inesperados surgem, abalando o coração dos fãs e despertando sentimentos profundos. Hoje reunimos histórias reais, intensas, assustadoras e ao mesmo tempo tocantes, que envolvem dois membros muito amados, Jungkook e Jimin. De um lado, um episódio que mais parece cena de um thriller psicológico, com um invasor tentando acessar o refúgio mais íntimo de Jungkook. Do outro, confissões sinceras e discretas de Jimin, que revelou fragmentos da sua vida longe dos palcos, experiências duras, invisíveis aos olhos do público, mas que moldaram sua força interior. Essas não são histórias comuns, são alertas, são lembretes, são provas do quanto esses artistas vivem sob pressões reais, longe dos holofotes, enfrentando situações que a maioria nem imagina. Não se trata apenas de fama, trata-se de humanidade. Tudo começou numa noite aparentemente comum em Seul. Em um dos bairros mais seguros da capital sul-coreana, onde se espera paz e privacidade, uma situação chocante colocou o nome de Jungkook no centro de uma tempestade. Uma mulher desconhecida foi flagrada tentando invadir sua casa. Não era um simples erro de endereço, não era acaso, era intenção clara. Com movimentos friamente calculados, ela tentou inserir diversas vezes a senha no sistema eletrônico da porta de entrada. Os sons agudos dos bips ecoavam na noite silenciosa, como sinais de alerta ignorados. A persistência da invasora, o sangue frio com que agia, deixavam evidente que ela não estava ali por engano, e sim com um objetivo. Se tivesse conseguido entrar, o que teria acontecido? A resposta felizmente nunca veio, graças à atenção dos vizinhos, que ao notarem o comportamento suspeito, acionaram as autoridades. A mulher foi presa ainda na frente da residência, flagrada durante a tentativa de invasão. Segundo o que foi divulgado, tratava-se de uma estrangeira, cuja identidade completa não foi revelada. O que ela buscava ali, ninguém sabe ao certo. Obsessão? Desequilíbrio? Uma agenda maior por trás? A especulação sobre ela ser uma Sasaeng fan se espalhou rapidamente. Para quem não conhece o termo, trata-se de pessoas que ultrapassam os limites entre admiração e obsessão, fãs que passam a agir de forma invasiva, perigosa e até criminosa. Mas será que foi apenas isso, ou havia mais? A possibilidade de uma ameaça mais séria paira no ar, e o silêncio da investigação só aumenta a angústia dos fãs. Para Jungkook, aquele espaço deveria ser o único lugar no mundo onde ele pudesse respirar tranquilo. Um lar não é apenas um imóvel, é um santuário, e vê-lo invadido, mesmo que sem sucesso, é uma violência emocional. É um lembrete cruel de que nem mesmo entre paredes ele está totalmente seguro. O episódio despertou uma onda de solidariedade global. Fãs, artistas e até veículos da mídia expressaram apoio e preocupação. Afinal, o que deveria ser apenas mais uma noite comum se tornou um momento de tensão que revelou o quanto a fama pode vir acompanhada de riscos reais. Por trás da luz de cada holofote, há uma sombra invisível de medo. E enquanto essa história ainda ecoava nos corações de milhões, outro relato, mais discreto, mas igualmente impactante, ganhava espaço. Vinha de Jimin, um dos membros mais sensíveis e intensos do grupo, que, em um momento de desabafo suave, compartilhou aspectos de sua jornada pessoal longe dos palcos. Com a voz calma e quase tímida de quem não busca a atenção, ele revelou experiências que deixaram os fãs entre lágrimas e orgulho. Falou sobre o frio, mas não era qualquer frio. Era o tipo de frio que machuca os ossos, que adormece os dedos, que parece entrar na alma. E enfrentá-lo em meio a um ambiente duro, físico e regrado foi uma provação que exigiu mais do que resistência. Exigiu fé. Jimin também contou que, em determinados momentos, teve que dormir dentro de um tanque. Sim, um tanque militar, feito de aço, apertado, desconfortável e com cheiro de óleo queimado. Um lugar que nada tem de aconchegante. Um lugar onde fechar os olhos era um ato de coragem, não de descanso. Dormir ali não era uma escolha, era a única opção. Mas a história não para aí. Em um dia de treinamento externo, Jimin se envolveu em um incidente inusitado e perigoso. Acidentalmente, ele esbarrou em uma colmeia e foi atacado por um enxame inteiro de abelhas. As picadas se espalharam pelo corpo, provocando dor aguda, inchaço e risco de reações alérgicas. Um ídolo conhecido por sua aparência delicada e pele impecável, enfrentando o ataque brutal de dezenas de insetos em campo aberto. Era quase simbólico.
O artista vulnerável exposto ao mundo real, sem maquiagem, sem figurino, apenas com seu corpo, sua dor e sua força. E como se tudo isso não fosse suficiente, Jimin revelou ainda que passou vários dias seguidos sem poder tomar banho. Treinamentos longos, clima hostil e a impossibilidade de manter sequer o mínimo de higiene pessoal. Para alguém cuja imagem sempre esteve ligada à perfeição e ao cuidado estético, isso foi mais do que desconfortável. Foi um verdadeiro teste de dignidade, de paciência, de espírito. Mas o mais impressionante em tudo isso é que Jimin não contou essas coisas como queixa. Não houve tom de vitimização, nenhuma tentativa de autopromoção. Ele falou como quem compartilha um pedaço da alma, e essa sinceridade tocou profundamente quem ouviu, porque são essas pequenas grandes verdades que mostram quem eles realmente são. Por trás da fama mundial, das turnês, dos recordes quebrados, existem homens, com medos, com limites, com histórias reais. Jungkook enfrentou o medo dentro de casa. Jimin enfrentou a dor em silêncio. E ambos continuaram. Não porque era fácil, mas porque era necessário. Essas experiências não os diminuem. Pelo contrário, os tornam ainda maiores. Porque agora, ao olharmos para eles, não veremos apenas os ídolos. Veremos os seres humanos, com força, com cicatrizes, com coragem. E é por isso que o BTS é o que é. Porque não se trata apenas de talento, de música ou de estética. Trata-se de verdade, e a verdade deles é feita de suor, de dor, de superação e de um amor imenso que os conecta aos fãs, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles retornam agora, não apenas como artistas aclamados, mas como seres humanos transformados por experiências que poucos têm coragem de expor. Não é mais sobre idolatria cega, fama ou holofotes. É sobre autenticidade. A caminhada de cada um deles passou a carregar marcas reais, não visíveis na pele, mas cravadas na alma. Jungkook, ao enfrentar uma ameaça dentro do próprio lar, conheceu o lado mais cruel da exposição pública, o de se sentir vulnerável até mesmo em seu espaço mais íntimo. Jimin, ao compartilhar suas dificuldades, quebrou a idealização do ídolo inalcançável e revelou um espírito que se fortalece em silêncio, mesmo diante do desconforto, da dor física e do isolamento. E é exatamente essa entrega sincera que aproxima ainda mais os fãs do BTS. Eles não voltam para os palcos apenas como performers, voltam como homens que compreenderam, na ausência dos holofotes, o valor da liberdade, da intimidade, da resistência emocional. A conexão entre BTS e ARMY não nasce mais da perfeição, mas da verdade. Uma verdade que carrega falhas, quedas, superações e uma coragem silenciosa. Tudo isso se transforma agora em um novo tipo de energia, mais intensa, mais crua, mais humana. A música que virá será inevitavelmente marcada por essa vivência, porque quem passou por tudo isso não canta mais da mesma forma. Eles não precisam provar nada a ninguém. Estão aqui, vivos, reais e mais poderosos do que nunca. Essa não é apenas uma nova fase do grupo, é um renascimento.